Olá, pessoas amadas! Sejam bem-vindas à série Judas, o Tesoureiro de Jesus. Gente, vocês podem observar que eu estou aqui um pouco diferente, com outra blusa aqui, por quê? Eu estou pronta para gravar a próxima série, mas o que aconteceu? Ontem à noite, eu já tinha gravado os vídeos da série pela manhã, da série de Judas pela manhã. Só que à noite me veio outro tema que precisava ser gravado. E aí eu fiquei, nossa, gente, agora eu já terminei de gravar a série e eu gravo todos os vídeos da série no mesmo dia, porque é sempre com a mesma roupa. Aí eu fiquei, tá, mas ok, se é pra gravar, eu gravo amanhã e a gente faz desse jeito. Só que é um tema bem desafiador para eu falar, porque tem uma história envolvida, uma história real, da qual eu faço parte, mas que é para eu contar aqui para vocês. Lógico que eu não vou falar nomes, não vou falar onde foi, vou só contar a história para gerar um aprendizado para vocês. Então é o seguinte, como vocês já devem ter visto na capa, o tema desse vídeo é o seguinte: Judas e a traição entre irmãos. O que eu quero falar sobre Judas e a traição entre irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que o grande inimigo de Deus nunca foi o Satanás, nunca foi o diabo. Para quem não tinha conhecimento sobre isso, já estou falando aqui que o grande inimigo de Deus é Mamon, é o dinheiro. Mamon é o inimigo de Deus, o qual, se ficar no coração da pessoa, essa pessoa vai ter comportamentos desastrosos contra pessoas próximas e, consequentemente, contra Deus. E por quê? O que tem a ver? Se de repente eu estou contra uma pessoa, eu estou contra Deus. Isso é só com relação a pessoas convertidas? Com relação a pessoas que já aceitaram Jesus? Não. A Bíblia inteira nos mostra que quando você faz mal a alguém, você está fazendo mal a Deus. Quando você nega comida a alguém, você nega comida a Deus. Quando você nega água a alguém, você está negando água a Deus. Quando você rejeita alguém, você está rejeitando a Deus. Quando você é injusto com alguém, você está sendo injusto contra Deus. Por quê? Porque Deus ama todas as pessoas e Deus usa as pessoas para o cumprimento do propósito. Então, se você está fazendo algo contra alguém, você está sim fazendo algo contra Deus. Por quê? Porque Deus ama aquela pessoa. Deus quer aquela pessoa para Ele. Eu vou ler aqui um versículo que está em 1 Samuel, é só um exemplo, mas a Bíblia ela é cheia desses exemplos, nesse sentido, tá bom? Mas em 1 Samuel, capítulo 8, eu vou ler o versículo 7, porque também para não ficar muito comprido aqui. Tá dizendo assim: E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O contexto da história é que as pessoas não estavam querendo alguém ali. Elas estavam rejeitando aquela pessoa. E Deus traz a consciência para essa pessoa que está vivendo isso, de que aquelas pessoas, era para ele ficar tranquilo, em resumo era isso, fica tranquilo, porque essas pessoas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando a mim. Gente, quando eu soube disso, porque
A pessoa, para conseguir enxergar determinadas coisas da Bíblia, ela precisa ter revelação. No dia que eu tive revelação sobre isso, foi libertador. Por quê? Alguém como eu, que grava vídeos aqui para o canal, que está colocando a cara, né, a tapa, está se expondo. É libertador saber que quando o público rejeita o seu conteúdo, ou rejeita a forma como você fala, ou rejeita o conteúdo mesmo, qualquer coisa que saia de mim, rejeita a forma como eu me visto, qualquer coisa, gente, do mais simples a algo mais assim complexo como o próprio conteúdo. Essa pessoa não está rejeitando a mim. Ela não está sendo injusta comigo. Ela não está me humilhando. Ela não está fazendo nada contra mim. Ela está fazendo contra Deus. Quando o Espírito Santo me trouxe isso, foi muito libertador. E o que tem a ver eu falar sobre isso aqui no meio desse tema, Judas e a traição entre irmãos? É que é o seguinte, você precisa ter consciência disso, porque as pessoas ou você mesmo pode querer ser injusto com alguém, trair alguém, rejeitar alguém, humilhar alguém. E é preciso saber que ao fazer isso, você vai estar fazendo essas ações contra Deus. E quando fizerem com você, também você fica leve, fica livre mesmo de carregar esse peso, essa dor de repente, se você sente uma dor com isso ou um incômodo. Fique livre disso, se liberte disso, porque a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. E ela está fazendo contra Deus, não é contra você. Pega o que ela está fazendo e coloca na conta de Deus. Eu tenho essa frase, eu uso muito assim, mas nos bastidores, né, por aqui. Que eu coloco na conta de Deus, não tem nada a ver comigo, não é contra mim, vai para a conta de Deus. Teve um dia que alguém muito próxima, um parente morreu. Não vou falar nomes, é a parte que eu não vou falar nomes. Um parente morreu. Nessa época, eu já estava lendo a Bíblia, eu já conseguia ouvir a Deus, mesmo sem ouvir o tanto que eu ouço e sem ter tanta consciência como eu tenho hoje, tanta clareza. Mas eu ouvi. E ouvi o seguinte, que não era para eu ir ao velório, nem ao enterro, não era para eu estar lá. E era uma pessoa muito próxima, tá? E aí eu fiquei, minha nossa, isso vai dar treta. Ai, porque já vão falar que eu não fui. Provavelmente eu seria a única que não iria. E eu fiquei, gente, isso vai dar confusão, vai dar treta. E o Espírito Santo me trouxe o seguinte versículo que foi o que me convenceu. Um versículo, depois vocês podem procurar, está em Mateus 8, mas eu não vou ler esse versículo, vou só fazer o comentário. Que diz o seguinte, o contexto é, uma pessoa pediu para Jesus para ir enterrar um parente, se eu não me engano era o pai, era um parente também próximo. E Jesus respondeu o seguinte para ele, deixe que os mortos, olha isso, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. O que quer dizer isso? A partir do momento em que você escolhe Jesus, escolhe andar com Jesus, você fica separado para Ele. Você não pode mais misturar
os seus pensamentos e a sua vida com os pensamentos deste mundo e a sua vida com a vida deste mundo e a sua cultura, que é a cultura do céu, se você estiver separado para Deus, entenda isso. Essa explicação eu fui entender depois, tá, gente? No dia eu só peguei a parte do não é para ir, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. E ele me falou que é porque iria dar muita confusão. A partir daquele dia, uma confusão grande ia começar. Vou já falar mais sobre isso. Mas, voltando ao separado, a partir do momento em que você escolhe andar com Jesus, você fica separado para Jesus. E a cultura desse mundo, ela já não faz parte mais da sua vida. As tradições humanas, elas já não fazem mais parte da sua vida. Isso não quer dizer que você não deva ir mais a velórios, a enterros. Não é sobre isso. Que você não deva ir para aniversários. Não é sobre isso. Mas naquele momento, Deus precisava... Gente, foi pontual. E aí você tem que conseguir ouvir o que Deus quer que você faça. Naquele momento, não era para eu estar lá. Eu não sabia o porquê com clareza, mas ele sabia o que estava por vir e eu só resolvi obedecer. Não fui. Eu entendi que é porque eu já estava realmente sendo separada disso. Lembra? Sem muita clareza do que era ser separado para Deus. Eu não tinha essa clareza, não. Mas eu sabia que eu estava saindo daquele meio. E eu sabia que não era errado. Gente, para mim isso é muito importante. Por isso que Deus, conhecendo o meu coração, ele trouxe esse versículo que não era errado eu não estar lá. Porque o próprio Jesus havia dito para alguém, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. E nesse dia também me veio a clareza de que, gente, aquelas pessoas estavam mortas espiritualmente. E era por isso, justamente por estarem mortas espiritualmente, no sentido de não terem ainda renascido em Cristo, é que iria haver toda uma confusão depois. E a confusão seria sobre o quê? Adivinhem? Sobre o dinheiro, o grande inimigo de Deus. Gente, o inimigo de Deus é mamon, ou seja, mamon é igual a dinheiro. É isso, mamon é dinheiro. Era isso que iria causar toda a confusão e ainda afastar mais ainda as pessoas de Deus. Exceto, ai gente, que lindo, exceto que lógico, eu já estava, foi quando eu comecei a ganhar consciência, foi naquele dia ali do velório, exceto eu e minha mãe, nós não seríamos afastados, muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Eu e a minha mãe iríamos nos aproximar muito mais de Deus. Inclusive, nessa época, eu já tinha dado uma Bíblia para ela já tinha lido a Bíblia, se eu não me engano, ela já tinha terminado de ler a Bíblia inteira nesse dia, ela já estava lendo de novo. A gente já conversava sobre isso, ela já estava imersa na palavra. E aí eu disse, gente, que demais. E naquele mesmo dia passou um pouco, e eu, curiosa para saber se eu tinha entendido certo, eu resolvi ligar para uma pessoa que estava lá. E eu liguei e eu disse assim, e aí? Gente, lembra que eu não tinha essa consciência, e eu tô muito feliz porque eu carrego a alegria de ter esse entendimento todos os dias, porque é maravilhoso você ver a coisa acontecendo, sabe? Até ele me trouxe, vou já contar quando eu liguei pra pessoa, tá? Mas ele até me trouxe que ali, no meio daquela história,
tem o José do Egito, tá? Tem o José do Egito. Então, em todas as histórias assim de vida, tem sempre assim, ó, um José do Egito, tem alguém que é Judas, e só que você, quando você se vê de repente como Judas, você pode mudar a sua história a qualquer momento, porque é questão de decisão. Quando você sabe que você é José do Egito, você também fica tranquilo, porque os irmãos que estão fazendo aquilo contra você já perderam faz tempo, e você fica tranquilo também. Então, independentemente da posição ou do personagem que você está vivendo hoje, você pode mudar, basta você mudar a forma como você pensa. Quando eu falo basta, não quer dizer que é fácil, mas é simples, basta você querer se relacionar com Deus e deixar que o Espírito Santo te transforme, tá bom? Mas deixa eu contar aqui, que daí eu liguei para uma pessoa, porque lembra, eu estava querendo saber se o negócio já estava começando a acontecer, e eu liguei e disse, e aí? Já a pessoa não sabia de nada, eu só não fui para o lugar, eu só não estava lá. Mas eu liguei, a pessoa conhece todos que estavam ali, então não foi absurda a pergunta que eu fiz. E eu disse o seguinte, e aí? Eles já começaram a se matar? Eu ainda falei desse jeito, tá, gente? Mas eu falei assim, desse jeito. E aí? Eles já começaram a se matar? Aí ela disse, não, Deus o livre, ainda bem que não. Só que não demorou muito. Se eu não me engano, no dia seguinte, a coisa já começou. Meio que disfarçada, não foi direto com relação ao dinheiro, mas foi o começo da confusão, porque lembra, tem sempre que ter um motivo bonito. Sabe aquele motivo? Eu falei na série de Judas, né? Tem sempre que ter um motivo bonito pra coisa pegar fogo. E o motivo bonito era o que tais pessoas estavam fazendo ali no velório e tal, nananã, e ali começou. E aí, quando eu soube disso, eu disse, eita, que começou a confusão. E pronto, a partir dali, o desenrolar da história foi sobre o dinheiro. Aí a confusão começou mesmo, porque aí, naqueles mesmos dias ali, naquele mesmo mês, aquela coisa, não deu nem tempo do defunto esfriar, não falam isso? Deus credo. Mas enfim, naquele mesmo mês ali, se eu não me engano, foi muito rápido, já começou a confusão que o dinheiro traz para afastar as pessoas de Deus. Ele só não vai conseguir fazer isso com os que estiverem separados para ele. E muito antes, ele já tinha me falado para eu ler a Bíblia, eu já estava ali, eu não sabia que era dele, mas eu já estava ali muito imersa com Bíblias, lendo. Também já tinha falado para minha mãe ler. Então, realmente nós estamos separadas para Deus. Mesmo quando você está num ambiente, olha, isso é para trazer esperança para você. Mesmo quando você está em um ambiente em que todos são muito diferentes de você e você às vezes, nossa, como que eu vou mudar? Como que eu vou sair disso se todo mundo à minha volta é tão diferente de mim? É possível, claro que é possível. Olha para minha história e observa que eu não estou falando de uma luta contra Satanás e seus demônios, porque apesar de as pessoas colocarem um grande poder neles, eles não têm poder nenhum, eles não têm. A autoridade foi dada para os filhos. O máximo que Satanás e seus demônios podem fazer é tentar nos enganar. Mas quem tem muito conhecimento das coisas de Deus não é enganado por eles, não é. Quem que pode afastar as pessoas de Deus? O dinheiro, o dinheiro. E foi o dinheiro que fez Judas trair os irmãos. Foi o dinheiro que fez Judas trair os irmãos. Quando você sabe disso, quando você tem consciência disso, esse é o primeiro passo para que você
comece a não ser mais enganado, a não ser mais iludido, ficar cego por causa do dinheiro. Ele é o grande inimigo de Deus. Portanto, ele é o seu grande inimigo. Ele é quem pode afastar você das coisas de Deus e, inclusive, da salvação. Porque quem gosta ou quem se acostumou a andar no pecado, às vezes a pessoa também está andando em pecado sem ter consciência nenhuma, mas quem está andando em pecado, mesmo que a pessoa já tenha aceitado Jesus, mas continua andando em pecado, existe uma enorme chance de, durante essa jornada, ela ficar chateada com alguma coisa, se revoltar com alguma coisa. Por quê? Por ela gostar do pecado e rejeitar Jesus. Então, uma pessoa que já aceitou Jesus, mas que continua tendo comportamentos ruins, continua pecando, continua errando, essa pessoa pode vir a rejeitar Jesus por estar andando em pecado. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, o ideal é que a gente realmente fique separado para Ele e comece a andar da forma correta, nos caminhos de Jesus. Eu vou usar uma linguagem mais bíblica, mas a andar em santidade. É andar sem pecar. Quanto mais você procura andar sem pecar, maior a chance de você permanecer firme até o final e não rejeitar Jesus no meio do caminho, tá bom? E eu te vejo agora na próxima série. Até lá!